Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Fajan. Nesse vídeo eu quero falar com vocês referente a um assunto que é dúvida para muitos candidatos. Usar óculos é motivo de reprovação nos concursos da Polícia Militar aqui de São Paulo? Você já deve ter reparado que o edital prevê algumas restrições, só que ele é muito confuso. Tem candidato que pega o edital, leva para o médico, para o oftalmo, e o próprio médico acaba não conseguindo interpretar exatamente o que a polícia está exigindo ali. Isso é por um erro de digitação no edital. Provavelmente quem redigiu o edital da Polícia Militar não foi um médico, não foi um oftalmologista, e tem algumas palavras trocadas que geram justamente esse erro de interpretação. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender exatamente o que está sendo solicitado, o que pode ou o que não pode. Fica tranquilo, assiste esse vídeo até o final, porque eu acabei recebendo contato de um médico, é o Dr. Maurício Catuta, ele é oftalmologista e ele tem uma grande experiência no concurso da Polícia Militar. Ele já atendeu vários candidatos do concurso da Polícia Militar, entende bem desse assunto, e devido ao momento, infelizmente, que nós estamos, da pandemia, do coronavírus, eu não pude estar gravando esse vídeo pessoalmente junto com ele, então eu pedi para que ele enviasse um vídeo e eu postasse aqui no canal. Ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar todos os links na descrição. Você vai perceber que durante o vídeo, em alguns momentos, ele vai comentar com vocês que já existe um vídeo explicando outro assunto, que tem um vídeo explicando tal detalhe. Todos esses links, para facilitar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Inclusive, vou deixar na descrição também o link para você entrar em contato diretamente com ele através do WhatsApp. Você não precisa nem ficar digitando o número dele aí. Você clica no link aqui na descrição, já vai abrir direto o WhatsApp numa conversa direto com ele, caso você tenha alguma dúvida específica sobre essa questão do exame oftalmológico. Mas é isso, a partir de agora, então, vocês vão ficar aí com o vídeo do Dr. Maurício Catuta explicando melhor para vocês essa questão do exame oftalmológico, o que pode, o que não pode, qual o grau máximo permitido pela Polícia Militar e todas as informações que vocês precisam. Antes do vídeo começar, já vou pedir a sua ajuda. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação e deixa o seu gostei no vídeo também. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meu nome é Maurício Catuta, eu sou médico oftalmologista e hoje eu vou falar tudo sobre o exame oftalmológico do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fica comigo! Mas antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês para conhecer o meu canal. No YouTube tem muita informação sobre o exame oftalmológico do concurso da Polícia Militar, não só de São Paulo, como de outros estados também. Então vale a pena dar uma olhadinha, é só colocar no campo de busca do YouTube Dr. Catuta, que é o meu sobrenome, que vocês vão achar o canal. Então tem bastante material e conteúdo que vocês não vão encontrar em outro lugar, que é importante para quem vai prestar a prova da polícia. Vou deixar também aqui na parte de baixo da tela o meu WhatsApp, que é para quem tiver alguma dúvida sobre o que for falado nesse vídeo, alguma dúvida sobre o concurso da Polícia Militar, da parte oftalmológica, sobre o seu caso individual, ou sobre alguma dúvida sobre cirurgia refrativa também. Enfim, qualquer tema eu sempre respondo a todo mundo, faço questão de responder. Então é só mandar o WhatsApp para mim que eu vou responder com o maior carinho. Eu queria começar falando para vocês o que é grau esférico e grau cilíndrico, que vocês vão ler no edital. Daqui a pouco nós vamos colocar o edital aí na tela para vocês. E no edital da polícia ele fala em grau esférico e grau cilíndrico, então as pessoas não sabem o que é. Basicamente é o seguinte: grau cilíndrico é astigmatismo, é o que vocês já ouviram falar, o astigmatismo. E grau esférico pode ser miopia ou hipermetropia. Quando o grau esférico é negativo, a gente chama de miopia, quando é positivo, a gente chama de hipermetropia. E grau cilíndrico só tem o grau cilíndrico negativo, que é o astigmatismo. Então toda vez que vocês lerem no edital grau cilíndrico, vocês lembrem que a gente está falando de astigmatismo. E quando vocês lerem grau esférico, pode ser miopia ou hipermetropia. Miopia vai ser um grau esférico negativo e hipermetropia grau esférico positivo. Depois nós vamos ver isso quando a gente for pegar uma receita de óculos para ler. Como é que a gente lê uma receita de óculos, daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Mas por enquanto vamos ficar só nesse primeiro conceito da diferença entre grau esférico e grau cilíndrico. Só para complementar, o grau esférico positivo, que a gente chama de hipermetropia, é um grau que praticamente não embaça a visão, principalmente na pessoa jovem. Graus baixos de hipermetropia não embaçam a visão, é aquele grau para descanso, que a gente chama para descanso para a pessoa ler com mais conforto. Agora, quando o grau de hipermetropia é muito alto, aí realmente começa a embaçar a visão de perto, a visão de longe também. Então,
acima de 3, 4 graus começa já a embaçar a visão de longe, para hipermetropia. Para miopia, qualquer meio grauzinho, um grauzinho já embaça bastante a visão de longe. Então lembrando que a miopia é um grau esférico negativo, ela embaça a visão para longe, a pessoa enxerga bem para perto, mas embaça para longe. E o astigmatismo, que é o grau cilíndrico, que ele é sempre negativo, ele embaça para longe e para perto. Embaça bem mais para longe do que para perto, mas embaça um pouquinho para perto também. Então essa é a diferença entre os 3 tipos de grau. Doutor Catuta, eu não sei que tipo de grau que eu tenho, eu não sei quantos graus eu tenho, como é que eu faço para saber? Então, em primeiro lugar, fazer o exame oftalmológico com um oftalmologista, né? E ele vai te passar uma receita e eu vou ensinar você agora a ler a receita de óculos, como é que faz. Então, na receita de óculos, vocês vão ver agora aí na tela, nós temos basicamente 3 campos para preencher na receita. Então, o primeiro campo é o campo do grau esférico, o segundo campo é o campo do grau cilíndrico e o terceiro campo é o campo do eixo. O eixo para a gente não interessa muito, é mais para o pessoal que vai montar o óculos lá na ótica. Então, para a gente, eu vou ficar só aqui no conceito de grau esférico e cilíndrico, que a gente já falou anteriormente, que é o que interessa para a gente aqui na prova. Então, o grau esférico, como eu já falei anteriormente, ele pode ser positivo ou negativo. Se nesse campo do grau esférico tiver um número positivo, é porque você tem hipermetropia. Se tiver um número negativo ali, é porque você tem miopia. E no grau cilíndrico é a mesma coisa. Se tiver, aliás, o grau cilíndrico, na verdade, é sempre negativo, né? Então, o que tiver no grau cilíndrico ali é o seu grau de astigmatismo, tá? Então, é fácil, é olhar a receita e olhar os campos esférico e cilíndrico de cada olho para você ver que tipo de grau que você tem e quantos graus você tem de cada coisa. Uma outra dica legal para quem não tem a receita dos óculos ou perdeu a receita dos óculos é o seguinte: pega os seus óculos e leva para uma ótica qualquer. Essas óticas que vendem óculos por aí, elas têm o aparelho de medir o grau. Pede para a pessoa medir o grau para você, geralmente imprime num papelzinho e aí você consegue também saber quanto que você tem de grau esférico, de cilíndrico, etc, para ter uma ideia do seu grau. Então, para as pessoas que ainda não entenderam como é que lê uma receita de óculos, né, ficaram com dúvida do que eu falei, ou estão com dúvida sobre a própria receita, eu vou deixar aqui no canto superior da tela um link para um dos vídeos do meu canal que fala só sobre como ler uma receita de óculos, fica um pouquinho mais claro. Então, quem quiser é só clicar em cima que no vídeo eu vou explicar melhor. Um outro conceito importante que vocês vão encontrar no edital é o conceito de acuidade visual. A acuidade visual nada mais é do que a porcentagem de visão que a pessoa enxerga em cada olho. Então, ela pode ser medida com óculos ou com lente de contato, que a gente chama com correção, ou sem óculos, sem lente de contato, que a gente chama sem correção. Lembrando que no teste da Polícia de São Paulo, teoricamente, eles vão medir das duas formas a acuidade visual. Com correção, ou seja, com óculos, mas não pode usar lente de contato, só óculos, daqui a pouco nós vamos ver isso. E também vão medir sem a correção, ou seja, sem os óculos. E como é que mede isso aí? A gente tampa um olho de cada vez, coloca a pessoa a 6 metros de uma tabela de letras, essas que vocês estão vendo aí na tela, e a pessoa vai ler aquelas letras, com óculos ou sem óculos, dependendo se você quiser medir a acuidade com óculos ou sem óculos. E ao lado de cada fileira de letras você encontra a acuidade visual correspondente. E tem 2 notações para a gente escrever a acuidade visual. Tem a notação decimal, que é a mais intuitiva, que é usada no Brasil, e tem a notação americana, que é a notação utilizada aí no edital da polícia. Daqui a pouco nós vamos ver também como é que a gente converte uma na outra. Mas basicamente a gente então coloca a pessoa a 6 metros da tabela de letras, manda tampar um olho e manda ler as letras. Se a pessoa consegue ler a letra de tamanho menor, então ela tem 100% de visão. Se ela só lê a letra de tamanho médio, ela tem 50% de visão. E se ela lê só a grandona, a letra maior, ela tem 10% de visão. A gente faz isso com outro olho depois de novo também, pode ser feito então com óculos ou sem óculos. E para cada fileira de letras que a pessoa consegue ler, então existe uma acuidade visual correspondente para cada fileira de letras. O mais intuitivo é essa notação brasileira, que a gente usa a porcentagem, né? Então, se a pessoa consegue ver a fileira menor, ela tem 100% de visão ou 1,0
de acuidade visual. Se ela só consegue ler a letra de tamanho médio, até 50% de visão, ou 0,5 de acuidade visual, e assim por diante. Essa é uma anotação que é mais intuitiva. Agora, no edital, eles não usam essa anotação, eles usam a anotação americana. Então, é fácil a gente transformar uma anotação na outra. É só pegar a anotação americana e fazer a conta. Então, por exemplo, quando eles falam 20/40 de acuidade visual lá no edital, isso significa 0,5 de visão, ou 50% de visão. É só dividir 20 por 40, fazer essa divisão, que vocês vão encontrar, então, a porcentagem de visão daquela pessoa na nossa anotação aqui brasileira, tá? Assim fica mais fácil. Outra coisa, no dia do exame, geralmente, o examinador utiliza uma letra maior do que aquela que a gente utiliza aqui no consultório, então isso facilita para os candidatos passarem na prova. Eles também geralmente colocam o candidato a uma distância menor do que 6 metros da tabela, o que também facilita para passar na prova da polícia. Mas claro que isso vai depender de cada examinador, enfim, não é uma coisa que dá para garantir que vai acontecer. Para vocês saberem o quanto vocês têm de acuidade visual, não precisa comprar a tabela de letras, é fácil, vai na internet, baixa um aplicativo de medir a acuidade visual, tem vários na internet, é só digitar lá no campo de busca alguma coisa como medir a acuidade visual, e aí vocês colocam em óculos ou tirem o óculos, meçam a acuidade visual com óculos, sem óculos, um olho de cada vez, e aí fica fácil, não precisa nem comprar a tabela. Uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, antes da gente entrar propriamente no edital da Polícia Militar de São Paulo, as exigências que eles têm, é a diferença entre acuidade visual e grau. Então fica mais fácil entender a diferença desses conceitos com um exemplo ou com 2 exemplos práticos aqui. Vamos pensar então no caso de uma pessoa que tenha 3 graus de miopia nos 2 olhos, só que no olho direito tem catarata e no olho esquerdo não tem catarata. Então tem o mesmo grau de miopia nos 2 olhos e catarata num olho só. Essa pessoa, quando ela colocar os óculos e for medir a acuidade visual com óculos, o olho que tem a catarata não vai chegar a 100% de visão, mesmo usando óculos, porque tem a catarata. No outro olho, que não tem a catarata, quando ela colocar os óculos, aquele olho vai chegar a 100% de visão. Então vocês percebem que com o mesmo grau, a acuidade visual é diferente. Outro exemplo para ilustrar isso, é uma pessoa que tem, por exemplo, 3 graus de miopia num olho e 8 graus de miopia no outro olho, né? Essa pessoa, quando ela tirar os óculos e for medir a acuidade visual sem óculos, o olho que tem menos miopia vai ter uma acuidade melhor, né? Esse olho que tem 3 graus de miopia talvez tenha aí, sei lá, 30% de acuidade visual, de visão, enquanto que o olho que tem 8 graus de miopia com certeza não vai chegar nem a 10% de visão. Então, nesse caso, a gente percebe realmente que quanto mais grau a pessoa tem, pior vai ficando a acuidade visual. Mas não é só o grau da pessoa que influencia na acuidade visual. Qualquer outra doença do olho também vai afetar, vai piorar a acuidade visual. É claro que essa pessoa que tem, desse último exemplo que eu dei, quando ela colocar os óculos, né, o olho que tem 3 graus de miopia vai chegar a 100%, e o outro olho que tem 8 graus de miopia também vai chegar a 100% de visão. Então, com óculos, ela vai ter uma acuidade visual de 100% nos 2 olhos. Bom, se ficou um pouco difícil de entender, eu vou deixar aqui em cima de novo na tela um link de um vídeo do meu canal, que fala só sobre a diferença entre acuidade visual e grau, para vocês terem uma noção melhor, de uma forma mais detalhada, para depois a gente seguir agora adiante com o edital da Polícia Militar, para vocês entenderem as exigências do edital. Então, o exame oftalmológico da Polícia Militar de São Paulo, ele é feito geralmente alguns dias depois do TAF, do teste de aptidão física, junto com os outros exames de saúde também. Então, a única coisa que eu queria falar, ele é feito também com um médico da Polícia Militar, da forma como eu falei anteriormente, coloca a pessoa a 6 metros de distância da tabela, tampa um olho, tampa o outro olho. Para quem se apresenta de óculos, então, geralmente o exame ele é feito com óculos, depois sem óculos, né? Com correção e depois sem correção. Lembrando que não pode ir de lente de contato, para quem usa lente de contato também, só de óculos mesmo. E também lembrando que geralmente lá no dia da prova eles colocam a pessoa numa distância um pouco mais curta, uma letra um pouco maior, que facilita um pouquinho a pessoa passar na prova.
E para as pessoas que precisam operar, a dica que eu dou é não deixem para a última hora para operar, porque é muito comum a pessoa procurar a gente assim, desesperada na última semana porque não se enquadrou na exigência do edital, não se preocupou com isso e aí não dá tempo de operar, esperar a cicatrização. Então, quem precisar operar, opere com pelo menos 15 dias de antecedência em relação à prova da visão. Não precisa parar para fazer o TAF, né? Quem operar pode continuar treinando para o TAF, mesmo depois da cirurgia, mas não deixem para a última hora. Então, qual que é a exigência do edital para quem se apresenta de óculos para fazer a prova? Bom, tem que ter 100% de visão nos dois olhos. De acuidade visual. Então, acuidade visual 100%, 1,0 ou 20/20 nos dois olhos com óculos, tá? Tem que ler a letrinha pequenininha lá da tabela quando coloca os óculos. Tem pessoas que têm outros problemas na visão e quando coloca o óculos não conseguem enxergar a letra pequena. Essas pessoas não vão ser aceitas, tá? Então tem que enxergar 100% com óculos na prova, no dia da prova. E qual que é o grau máximo que a pessoa pode usar nos óculos? O grau máximo que pode ser usado é de 1,5. A gente está vendo aí no item 3.2.2 do edital, que para as ametropias esféricas ou cilíndricas, ou seja, grau esférico ou cilíndrico, vai ser aceito até 1,5 grau. Então, se você tiver só miopia, ou só hipermetropia, ou só astigmatismo, você pode ir com óculos de no máximo 1,5 grau. E para as pessoas que têm miopia e astigmatismo, ou então hipermetropia e astigmatismo, como é que faz, né? Qual que é o limite? Então, nesses casos, a gente vai para o item 3.2.3, né, que são as ametropias chamadas mistas. A metropia mista é exatamente a pessoa que tem os dois tipos de problema. Ela tem um grau esférico, ou miopia ou hipermetropia, né? E também tem um grau cilíndrico, ou seja, também tem astigmatismo. Nesses casos, o edital aceita 1,5 de cada tipo de problema. Então, a pessoa que tem miopia e astigmatismo, ela pode ir com óculos de até 1,5 de miopia e até 1,5 de astigmatismo para cada olho. Eles não vão somar o grau da miopia com o grau do astigmatismo. Eles não vão somar o esférico com o cilíndrico. Esses graus são considerados separadamente. Então, se você somar 1,5 de miopia com 1,5 de astigmatismo, vai dar 3 graus. Mas eles não somam, eles consideram separadamente cada tipo de problema. Então a pessoa pode ir com óculos de até 1,5 de miopia e 1,5 de astigmatismo em cada olho. Para o pessoal que precisa operar para poder passar na prova, eu recomendo fortemente que faça a técnica de PRK. Para quem não sabe, basicamente duas técnicas de cirurgia, o PRK e o LASIK. Isso eu falo num vídeo do meu canal só sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem não sabe a diferença entre as duas técnicas. Mas o PRK é uma técnica que, embora a recuperação seja um pouco mais lenta, leva 10, 15 dias para a pessoa enxergar legal, mas para quem vai exercer uma carreira militar, que pode tomar uma pancada no olho a qualquer momento, é a técnica mais segura. Enquanto que a outra técnica, que é o LASIK, a recuperação é mais rápida, mas a pessoa pode ter problema com uma pancada no olho anos e anos depois da cirurgia. Então opte sempre pelo PRK para quem vai prestar a prova da polícia. Também para quem quiser outras informações sobre a cirurgia, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, tá? É só mandar mensagem para mim dizendo que assistiu meu vídeo, que quer mais informações sobre a cirurgia, e eu mando para vocês, senão o vídeo ficaria muito comprido aqui, não é essa a intenção. Mas eu mando para quem quiser informações a mais sobre a cirurgia. E também para quem quiser tirar qualquer dúvida sobre cirurgia, também pode mandar o WhatsApp para mim que eu respondo para todo mundo, tá bom? Bom, e qual é o critério que eles usam para as pessoas que se apresentam sem óculos, ou seja, sem correção, ou também para as pessoas que se apresentam de óculos, que depois vão ter que tirar o óculos para fazer a medida da acuidade visual? Então, no item 3.2.1 do edital é que a gente trata desse assunto, da exigência sem correção, ou seja, sem óculos. E aí a exigência do edital é a seguinte: tem que ter pelo menos 0,7 de acuidade visual nos dois olhos sem óculos, tá?
ou seja, 70% de visão sem óculos nos dois olhos. Existe só uma exceção para esse caso, né, que são as pessoas que têm um dos olhos com uma visão pior do que 70%, né, mas melhor do que 50%. Então, se você tiver um olho seu que tiver menos que 70% de visão sem óculos, mas que for melhor do que 50% de visão sem óculos, né, ainda existe uma chance de você passar se o outro olho tiver 100% de visão sem óculos, tá? Qual que é a ideia desse critério? A ideia é o seguinte: se você tiver um olho que não é tão bom sem óculos, o outro olho tem que ser muito bom para compensar esse primeiro olho. Então, é por isso que eles abrem uma exceção aí para os casos em que a pessoa não tem os dois olhos relativamente bons. Ela tem um olho que é mais ou menos, né, que chega lá a 60% de visão ou a 50% de visão sem óculos, que ele não é tão bom, mas se ela tiver o outro olho bom, né, para compensar, então ela consegue ser admitida. Agora, as pessoas que têm menos do que 50% de visão em qualquer olho, né, ou no seu olho pior, vamos dizer assim, essas não têm chance realmente. Então, o mínimo que tem que ter de visão sem óculos é 50% ou 0,5 de acuidade visual no pior olho, tá? Menos que isso, realmente, aí eles não vão aceitar. Muita gente que tem um grau um pouquinho mais elevado do que o limite de 1,5 me pergunta se é possível passar sem cirurgia, fazendo um óculos mais fraco. Sim, em princípio é possível. Tem que fazer um óculos de no máximo 1,5 grau, né? Porque eles vão medir lá no dia o grau dos óculos, não o grau do seu olho. Eles não vão colocar aquele aparelho para medir das lentes, para trocar as lentes, isso não. Mas eles vão pegar os seus óculos e vão colocar na máquina para ver o grau da lente dos seus óculos. Não pode exceder 1,5, senão desclassifica na hora. Então, para quem tem 1,75 até 2 graus, talvez dê para passar sem cirurgia, mas aí vai depender muito do tamanho da letra que usarem lá no dia do exame, vai depender da distância que colocarem a pessoa da tabela, então não dá para garantir que vai passar, mas existe sempre sim a chance de passar, mesmo tendo um pouquinho a mais de grau. Eu queria só abrir um parênteses aqui para quem quer saber mais sobre o seu próprio caso, não está entendendo bem que tipo de grau que tem, se está dentro da exigência do edital, se não está, se precisa operar ou dá para passar sem óculos ou com óculos. Tira uma foto da sua receita e manda no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo, que eu respondo para todo mundo, respondo então as dúvidas específicas também, eu estou à disposição, tá? Bom, e para as pessoas que têm alguma doença no olho, como é que faz? Não? Basicamente, se a doença ela causar alguma perda da visão, realmente vai ficar difícil, porque um dos critérios é que a pessoa de óculos ela enxergue 100%. Então, se a pessoa tem uma catarata, por exemplo, ela não vai enxergar 100% de visão com óculos. Se ela tem um ceratocone, que é uma doença da córnea muito comum, que também não pode operar, quem tem ceratocone não pode operar para reduzir o grau, então fica difícil passar porque geralmente a pessoa com ceratocone não tem 100% de visão com óculos. Para aquelas pessoas que têm 100% de visão com óculos, existe sim a chance de passar mesmo tendo uma doença, né? Eles não vão fazer nenhum tipo de exame mais sofisticado lá no dia do exame, né, para saber se a pessoa tem realmente alguma outra coisa no olho ou não. Eles vão só colocar a tabela de letras, a pessoa tem que conseguir ler aquelas letras. Então, se mesmo tendo uma doença no olho, qualquer outra doença no olho, você conseguir enxergar 100% com óculos de no máximo 1,5, ok, dá para passar na prova. Exceto, por exemplo, o estrabismo, né, em que o olho fica torto e aí o examinador vai ver aquilo que é aparente para ele, né, não precisa nem fazer exame para saber que tem, aí complica, mas em tese nenhuma doença ocular seria aceita. A não ser, por exemplo, conjuntivite, essas coisas que são temporárias, mas qualquer doença que leve a uma perda de visão do olho, porque a pessoa coloca o óculos e não consegue enxergar 100%, ela vai ser desclassificada. Então, com exceção então das doenças que tem um grau mais leve, por exemplo, ceratocone leve, etc., que a pessoa pode, com um óculos de 1,5, conseguir enxergar a letrinha pequena lá. Então, ou uma catarata, por exemplo, que está no começo, que a pessoa coloca um óculos, ela enxerga 100% ainda. Então, essas pessoas ainda conseguem passar, mas se diminuir a visão já fica mais difícil. Então, para quem ainda tem alguma dúvida sobre o seu caso particular, né, se passa sem óculos, se com óculos, ou se precisa operar, não precisa operar,
ou para quem tem algum tipo de doença também no olho. Para quem não entendeu também alguma coisa do que foi falado aqui, ou tem alguma dúvida sobre cirurgia refrativa, ou sobre algum aspecto específico do exame oftalmológico da polícia, manda o WhatsApp para mim, vou deixar aqui embaixo, eu respondo para todo mundo sempre. Pode tirar também uma foto da sua receita do óculos, mandar para eu dar uma analisada, não tem problema, eu ajudo vocês, tá? E convidar também a todos para conhecer meu canal lá no YouTube, é só colocar Dr. Catuta, Dr. Catuta, que é o meu sobrenome, aí se vocês acham lá meu canal, tem bastante material legal lá sobre os exames da polícia, sobre cirurgia refrativa, outras coisas de oftalmologia que são legais também, ok? E tem sempre o meu WhatsApp. Obrigado a todos, até um próximo vídeo.